Olá a todos, olá a todas. É com muita alegria que retomamos, né, os estudos sobre coesão textual, a parte 2. Vamos a ela. Né? Eu quero começar essa aula exatamente falando sobre as diferenças, né, entre coesão e coerência. Às vezes as pessoas confundem muito o que vem a ser coesão, o que vem a ser coerência. Eu já digo de cara que a coesão tem mais a ver com a questão estrutural, não é? A questão dos objetos. Não é? Se fôssemos falar sobre uma loja que vende objetos, né? E a coerência tem a ver com o significado desses objetos. Para que servem esses objetos? Então a coerência tem a ver com o sentido, com o significado. Então olha só, a coesão se refere aos mecanismos gramaticais ou lexicais que permitem a ligação entre elementos. Quando eu digo elementos, gente, são palavras, tá? Entre palavras da estrutura linguística de um texto. Já a coerência tem relação com os sentidos, ou seja, os significados desse texto. Portanto, os mecanismos de coesão podem auxiliar na formação dos sentidos. Se um texto ele for incoeso, ou seja, se ele não tiver coesão, vai para o brejo o significado do texto. E aí compromete, né, a compreensão. E, no entanto, a coesão está restrita, né? Ela está restrita à estrutura linguística, ok? Enquanto que a coerência, ela depende especialmente, também, sobretudo, dos elementos extralinguísticos, daquilo que está para além do texto. Leva-se em conta o lugar em que se fala aquilo, as pessoas que escutam ou que dizem ou que, né, se expressam daquele modo, tem todo um contexto. E desse modo, aspectos cognitivos, ou seja, de conhecimento prévio, e socioculturais, por exemplo, podem interferir na construção de sentidos durante a recepção de um texto, que pode ser verbal, ou seja, ter palavras, ser não verbal, que pode ser imagens, não é? E um texto escrito ou oral, ou seja, ali no papel, né, ou na tela do celular, e ele oralizado e aquele que é verbalizado, que sai, né, que a gente fala, né, é o nosso som. Então, para saber mais sobre esse outro elemento importante para os textos, é importante que a gente se aprofunde sobre coerência textual, e aí eu recomendo que vocês retomem as duas aulas anteriores, a aula 25 e a aula 26, que trata especificamente sobre coerência textual. Tá? Agora eu quero trazer para vocês aqui uns exercícios sobre coesão textual. Né? A gente vai exercitar um pouquinho sobre esses sentidos, né? E sobre esses usos da coesão, né? No texto, para de alguma maneira afinarmos um pouco. Vamos a eles. Eu trouxe aqui um texto que diz assim: gripado, penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa, além do vírus propriamente dito. 2 vocábulos virais. Veja que ele brinca aí com essa coisa de que com aquela expressão que a gente utiliza muito, viralizou. Por que é que viralizou? Ganhou o mundo, né? Alcançou a todos. Quando uma coisa viraliza, um vídeo viraliza, uma música viraliza, é porque está ali no juízo de todo mundo. Ele quis dizer que o vírus, na verdade, né, esse contágio entre línguas que partiu da Itália em 1743, ele ganhou o mundo, não é? E aí ele diz, além do vírus propriamente dito, 2 vocábulos virais, o italiano influenza e o francês gripe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval, influentia, que significa influência dos astros sobre os homens. E o segundo era apenas a forma nominal do verbo gripé, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. Não é? Olha como é interessante quando a gente descobre como nascem as palavras, né? Então, a palavra gripe, ela deriva exatamente, né, dessa mescla
e dessa importação, né, desses vocábulos, tá? Aí aqui tem, para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Nesse texto, por exemplo, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. E a elipse eu expliquei já para vocês. É quando você não utiliza, não repete aquela expressão, mas pela desinência verbal, ou seja, pela terminação do verbo, eu consigo inferir, perceber, notar que aquela palavra elipsada, ou seja, que foi apagada ali, é um determinado pronome, por exemplo. Ok? Então, o fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito é, letra A palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia da gripe, de gripe, né? C. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. Na letra D temos, o segundo era apenas a forma nominal do verbo gripé. E na letra E, supõe-se que fizesse referência ao modo violento, como o vírus se apossa do organismo infectado. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar quando for responder a essa pergunta é olhar para o enunciado. O que é que o enunciado está me pedindo aí, gente? Ele está dizendo o seguinte, olha, para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos, tá? Eu primeiro tenho que reconhecer o que é que liga uma coisa a outra. Nesse texto, por exemplo, a coesão, ela se faz predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito, qual é dessas 5 opções aí? A palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Né? Aí o outro diz, partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe. Então, vão pensando aí. Mas olha, já vou trazer a resposta aqui para vocês, para a gente ganhar tempo. Alternativa é, né? É a forma verbal fizesse, que tem seu sujeito ali, ó, oculto, fazendo referência ao vocábulo viral gripe, que significa agarrar. Caso o fragmento fosse reescrito com o sujeito explícito, teríamos, supõe-se que o vocábulo gripe fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. Vamos voltar lá para a questão, para a gente entender melhor. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. Então, a elipse, não é? Tá ali, olha, antes da expressão fizesse, ok? Supõe-se que fizesse. Quem fizesse? Né? Exatamente o quê? O vocábulo viral, gripe. Tá certo, gente? Então, é a letra E. Vamos para a questão número 2. O senso comum é que só os seres humanos são capazes de rir. Isso não é verdade? Então, se deixa uma pergunta. Não. O riso básico, o da brincadeira, da diversão, da expressão física do riso, do movimento da face e da vocalização, nós compartilhamos com diversos animais. Olha que interessante. Como a gente aprende, né? Estudando português, mas a gente aprende outras coisas que são bobas aparentemente, mas que dizem muito sobre o nosso dia a dia. Olha o que é que o texto traz aqui, olha. Em ratos já foram observadas vocalizações ultrassônicas que nós não somos capazes de perceber e que eles emitem quando estão brincando de rolar no chão. Acontecendo de um cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Sem o riso, o outro pensa que está sendo atacado. O que nos diferencia dos animais é que não temos apenas esse mecanismo básico. Temos um outro mais evoluído. Os animais têm o senso de brincadeira, como nós, mas não têm senso de humor. O córtex, a parte superficial do cérebro deles, não é tão evoluído como o nosso.
temos mecanismos corticais que nos permitem, por exemplo, interpretar uma piada, não é? Que vai ser impossível a gente fazer isso contando para um rato, para um cachorro, para um gato, não é? Mas é interessante isso, gente, porque, por exemplo, com o seu cachorrinho em casa, o animal doméstico, quando você está brincando com ele, ou rindo, se divertindo, você percebe que a reação dele muda. Ele começa a abanar o rabinho e é uma leitura, né, que nos dá uma ideia muito forte de que há ali uma conexão de atitudes, né, de gestos especialmente, ok? Então, o nosso animal, né, ele também ri, ele também sorri, ok? Então vamos lá. A coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto. Analisando o trecho acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma relação de quê, gente? De finalidade, porque os danos causados ao cérebro têm por finalidade provocar a falta de vocalização dos ratos. De oposição, visto que o dano causado em um local específico no cérebro é contrário à vocalização dos ratos. C. De condição, pois é preciso que se tenha lesão específica no cérebro para que não haja vocalização dos ratos. Letra D. Consequência, uma vez que o motivo de não haver mais vocalização dos ratos é o dano causado no cérebro. Ou letra E. Proporção, já que à medida que se lesiona o cérebro não é mais possível que haja vocalização dos ratos. O que é que vocês acham? Vamos à resposta? Alternativa C. Olha só, condição, pois é preciso que se tenha lesão específica. E essa lesão específica se dá onde, gente? No córtex, não é? Lesão específica no cérebro para que não haja vocalização dos ratos, para que o rato ele não vocalize ou não emita determinado som. Então, o trecho destacado aponta uma condição, pois o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria se ou quando o cientista provoca ou provocar um dano em um local específico no cérebro do animal. Ok? Questão 3. Indique a relação ou as relações semânticas estabelecidas pelos conectivos em destaque. Olha que eu destaquei todos os conectivos aí. Eu tenho como, né, a palavra como destacada aí, olha, como a chuva estava muito forte, não foi possível continuar o show. Segundo, eu não consegui apresentar o trabalho porque estava muito nervosa. Terceiro, os manifestantes terão suas reivindicações atendidas, exceto se usarem de violência. Quarto, estava doente, mas foi trabalhar. E quinto, né, os brasileiros são tão trabalhadores quanto os norte-americanos. Então, nós temos aí 5 possibilidades, é o que a gente chama de questão de múltipla escolha, e aí você vai colocar de acordo com o que está marcado aí. Olha, é a letra A primeira opção é causa, a segunda é causa, a terceira é condição, né? A quarta é oposição e a quinta é comparação? Será? Vamos lá. É a alternativa A, gente. A gente tem que marcar a alternativa A, porque como a chuva estava muito forte, o que é que causou não ter sido possível continuar o show? Foi a causa, né, de ter uma chuva muito forte. Aí, eu não consegui apresentar o trabalho porque estava muito nervosa. Então, o que é que causou a não apresentação do trabalho? O fato de você estar ali, né, em nervosismo extremo, ok? Então, a letra A como resposta. Quarta questão. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial e dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e a aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto.
Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. Ok? Então eu pergunto, as ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. Letra B. O conectivo mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste. Será? Letra C. O termo como, em como morte, súbito e derrame, introduz uma generalização. E o termo também exprime uma justificativa. Já na letra E, o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Qual é a resposta aí? Alternativa A. A expressão, além disso, estabelece coesão, ou seja, amarração, sentido, não é? Dando sequência às ideias ditas, mencionadas anteriormente, ok? Por fim, nós temos aqui uma quinta questão que eu quero compartilhar com vocês para a gente encerrar essa aula. E aí eu já sugeri a vocês que vocês conversem com o professor, a professora de língua portuguesa, porque estudar coerência, estudar coesão a partir apenas de uma videoaula não é suficiente, tá certo? É preciso que você se aprofunde mais e que você consulte e converse com seu professor. Mas vamos à quinta questão. Sobre a coesão textual, estão corretas as seguintes proposições. Primeira, a coesão textual está relacionada com os componentes da superfície textual, ou seja, as palavras e frases que compõem um texto. Esses componentes devem estar conectados entre si em uma sequência linear por meio de dependências de ordem gramatical. Reflitam sobre isso aí e me digam depois, ou digam a vocês mesmos, se faz sentido com a coesão. Segundo aí, a coesão é imaterial. É algo que não dá, é inapalpável, né? E não está na superfície textual. Compreender aquilo que está escrito dependerá dos níveis de interação entre o leitor, o autor e o texto. Por esse motivo, o mesmo texto pode apresentar múltiplas interpretações. Será que é isso mesmo? Será que isso não é um atributo da coerência? Tá aí para vocês refletirem, tá? Terceiro, por meio do uso adequado dos conectivos e dos mecanismos de coesão, podemos evitar erros que prejudicam a sintaxe e a construção de sentidos do texto, né? Parece que faz sentido essa terceira aí. Mas vamos lá para o quarto. A coesão obedece a 3 princípios. O princípio da não contradição, o princípio da não tautologia, ou seja, você não fazer muito arrodeio para dizer uma coisa, seja direto, e o princípio da relevância, tem que ser importante. Parece que faz sentido esse quarto aí. E o quinto, entre os mecanismos de coesão estão a referência, a substituição, a elipse, a conjunção e a coesão lexical. Parece que... Bom, vamos lá para a resposta. Apenas a questão, a sentença 5 está correta. Estão corretas apenas a segunda ou a quarta, a primeira, a terceira ou a quinta, a primeira e a terceira, ou por último, no caso aí, a segunda, a quarta e a quinta. O que é que vocês acham? Analisem aí, ó. Vamos à resposta. Alternativa C. Apenas as proposições 2 e 4 fazem referência à coerência textual, elemento indispensável para a construção de sentidos de um texto. As demais têm a ver com a coesão textual, tá certo? Então é isso. Sobre a coesão textual estão corretas as seguintes preposições. Alternativa C, né? Por quê? Porque as proposições 2 e 4, elas fazem referência à coerência textual, elemento que é indispensável para a construção do significado de um texto. Então, a letra alternativa C, aqui, olha, que é 1, 3 e 5, estão corretas. Tá bom? Então, as demais, que é o que o gabarito traz aqui, 2 e 4, elas têm a ver com a coerência textual. Não confundir, tá? Coerência tem a ver com o sentido, coesão tem a ver com a amarração,
com a conexão, com a costura das palavras. E, obviamente, que ela tem rebatimento sobre a compreensão, mas, prevalentemente, ela se ocupa desta conexão. Ok? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todas, agradecer a todos por esse momento, por esse encontro de conversa, né? E de conversa oportuna, né? Para a gente melhorar cada vez mais a textualidade, a nossa competência de escrever, mas especialmente também de reproduzir aquilo que estamos pensando na oralidade, né? Quando verbalizamos. E é isso. Até o próximo encontro e até a próxima aula. Um grande abraço.